Provérbios capítulo 23, versículo de número 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, me ensina, para que eu possa, Deus, compreender os teus desígnios, os teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Simbolicamente, você vai enxergar de forma simbólica, porque o Antigo Testamento, ele, como eu sempre ensino aqui, é sombra das coisas que viriam. Isso aqui é uma doutrina forte para nós, igreja. Às vezes a gente pensa que todo ponto doutrinário vai estar somente no Novo Testamento, mas nós podemos pensar pontos doutrinários no Antigo Testamento também. Porém, esses pontos doutrinários do Antigo Testamento nada mais eram ou nada mais são do que sombra das coisas que viriam. Então, no Novo Testamento, isso é falado com mais profundidade. No Novo Testamento, os apóstolos, o Senhor Jesus e os apóstolos tiveram mais objetividade em ensinar esses conceitos. Mas esses conceitos já eram ensinados ao povo do Antigo Testamento. É tanto que a gente não pode chamar o povo do Antigo Testamento de um povo leigo ou alheio à sã doutrina. Porque havia uma doutrina, havia um regimento espiritual. A lei levítica era um regimento espiritual para a igreja do Antigo Testamento. Então haviam várias doutrinas que lhes foram trazidas, que nós chamamos de mandamentos no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós chamamos de doutrina, né? Doutrinar. Mas no Antigo era mandamento, era ordenança. Mas de um jeito ou de outro, isso tudo tem a ver com o nosso comportamento espiritual, isso tudo tem a ver com o nosso, digamos assim, com a nossa vida em relação a Deus. Quando ele diz: filho, dá-me o teu coração, ele está dizendo o corpo, a vida como um todo. Porque o nosso coração deve pertencer e descansar no Senhor. Quem crê assim? O nosso coração deve pertencer e descansar no Senhor. E haviam muitas pessoas que não tinham ainda aprendido a pertencer a Deus. A gente às vezes aprende a pertencer a uma igreja, uma religião, mas a Deus nunca. Porque pertencer a Deus é algo que tem que vir de dentro para fora. Nós somos um espírito que tem uma alma, que tem um corpo. Nós não somos um corpo dotado de alma e espírito. A filosofia fala que nós temos um corpo dotado de alma e espírito. Mas nós somos o contrário. Nós somos um espírito que tem uma alma, que tem um corpo. O nosso ser eterno é o espírito. A nossa alma é passageiro. O nosso corpo muito mais ainda. Então, quando a gente começa a imaginar esses conceitos, nós temos que entender que quando ele fala coração, ele não está falando de outra coisa, senão a nossa vida eterna deve pertencer a Deus. A nossa vida eterna deve ser descansar no Senhor. Amém ou não? Então, quando o meu coração pertence a Deus, ele está dizendo que o meu racional, a razão de viver, pertence a Deus. O espírito é razão, diga: o espírito é razão. A alma é entendimento. E o corpo para nada serve, a Bíblia diz. Então, a razão que vem do espírito deve falar a nossa alma e não o contrário. A minha alma não pode dirimir a minha vida espiritual, mas é o meu espírito, é a razão que vem do meu espírito que tem que atingir a minha alma. Porém, sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós não conseguimos ter esse gerenciamento. Esse autogerenciamento ou domínio próprio, como você queira chamar, vem do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito. E só tem na nossa vida esse domínio próprio, esse autogerenciamento, aquele cujo Espírito se une ao Espírito de Deus. Quando o seu Espírito está unido ao Espírito de Deus, há uma ministração de Deus que vai trabalhando camada em camada, ou seja, do Espírito na razão, trabalha na razão, para o campo da emoção, que é a alma, para o campo do entendimento. Então, quando essa razão vem para o campo do entendimento, no campo do entendimento você começa a perceber coisas que são necessárias para que a tua vida seja de Deus.
E aí nós chamamos essas coisas de ordenanças, mandamentos, doutrinas. São coisas que eu naturalmente não quero me colocar à disposição. Naturalmente eu não quero servir essas coisas, eu não quero praticar essas coisas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala no campo da submissão, dizendo: aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu faço eu não quero. Porque são coisas que exigem de nós renúncia. São coisas que exigem de nós realmente um projeto de vida diferente. Nós começamos a nos destacar, começamos a priorizar coisas, começamos a deixar coisas para trás e a priorizar coisas para frente, coisas que são eternas, que têm significado eterno, e não mais essas coisas que são efêmeras. E aí, irmãos, nós temos que ter os olhos em Jesus. Diga: os olhos em Jesus. Abra Isaías 45, verso 22. Olha o que diz: olhai para a minha pessoa e sede o quê? Salvos vós todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Amém? Então, para onde tem que estar voltados os nossos olhos? Para a vida do vizinho? Para a vida do parente? Para a vida do irmão em Cristo? Não. Ele disse: olhai para mim. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para a minha pessoa e seja salvo. Todos os limites da terra, olhai para a minha pessoa. Da onde você estiver no planeta Terra, você tem que olhar para a pessoa de Cristo, amém? Isso é uma profecia de Isaías em relação à pessoa de Cristo. A cruz, ela é central. Ela foi cravada lá no Gólgota, mas aquele lugar chamado Monte da Caveira, ou Gólgota, ele centraliza a salvação do mundo inteiro. Quem lembra daquela Neustan? Quem lembra da Neustan? Alguém lembra? Pastor, quem é Neustan? Alguém lembra na Bíblia, Neustan? Não? Então vamos lembrar. Aquela cobra que no deserto foi feita a imagem de uma cobra, para que o povo que estava morrendo, picado de cobra, olhasse e fosse curado. Quem lembra agora? Lembraram? Então o nome era Neustan. Aquela cobra, naquele momento, aquela imagem daquela cobra, o significado dela é o mesmo significado da cruz de Cristo. Lugar de salvação. Todo aquele que olhasse para ela seria curado do veneno da cobra, ou das cobras que estavam picando eles no deserto. Eles estavam no deserto sendo picados por cobras e tinham que olhar para a imagem de uma cobra para ser curado do veneno. Quando a gente olha e percebe que a cruz de Cristo centraliza o mundo inteiro, e que o mundo inteiro, da onde estiver, das extremidades do mundo inteiro, o povo deve olhar para a pessoa de Cristo, é para que o veneno da serpente, que você encontra lá no Gênesis, chamado diabo, quem lembra disso? Que tentou Adão e Eva. Aquele veneno significa o quê, pastor? No texto de Adão e Eva, você não vai ver que a serpente picou a Eva, que a serpente picou Adão. Você vê isso no texto? Não. Pastor, então por que uma serpente se aproxima de alguém? Não é para picar? Claro que é. Uma serpente, ela tem, digamos assim, ela naturalmente, ela só se aproxima de uma pessoa como presa. E ela quer picar a pessoa. Mas é interessante que aquela serpente, que é o diabo, se aproximou de Eva, ela não usou o veneno que nós conhecemos de uma serpente comum. Embora naquele momento, eu acredito piamente que o que se manifestou ali foi um animal chamado serpente, só que o diabo estava ali, naquele animal. Aí você imagina uma coisa, preste bem atenção. O que houve entre a serpente e Eva foi um diálogo, sim ou não? O que houve entre a serpente e Eva foi um diálogo. E se você vê, enquanto eles dialogavam, enquanto Eva ouvia a voz do diabo, ela foi iludida a cair. Ela foi iludida a desobedecer a Deus. Porque o veneno da serpente foram palavras que se tornaram para ela naquele momento
doutrina, ordem, mandamento, porque o coração dela foi tomado daquilo tudo. De repente ela percebeu que era aquilo que a serpente estava passando, ou seja, o veneno era aquele. Quantas pessoas se aproximam de nós e nós não percebemos que o diabo se apresenta como uma serpente no nosso meio, e vem com palavras persuasivas, e vem com doutrinas estranhas, sim ou não? A igreja, o evangelho não é mais o evangelho de antes, por quê? Porque é uma outra doutrina trabalhando hoje, há uma outra palavra, há um outro tipo de pregação, há outra semeadura, não existe mais o que eu aprendi, o que o verdadeiro evangelho ensina, porque hoje a cruz não está centralizada para o mundo todo ver. Hoje existem muitas pessoas que se dizem ser Cristo. E o que quer dizer Cristo? Ungido. Então não toque nesse, não toque naquele, não fale aquilo para aquele outro, porque ele é ungido, ele é Cristo, ele é Cristo, ele é Cristo, é Cristo, é Cristo. Hoje muitos pastores dizem ser Cristo. E a Bíblia diz que haveriam muitos anti-Cristo, ou seja, contra ungidos. Eu fico vendo essa batalha espiritual denominacionalista e eu vejo os anticristos se degladiando. Irmãos, Cristo, ungido, prometido, é só Jesus. E é para Ele que o mundo todo tem que olhar, e a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, não egocêntrica, não altruísta, não pastorcêntrica, ou bispocêntrica, ou apostolocêntrica. Estou usando palavras que eu nem sei se existe mais. Acho que tem. Mas por que os homens se tornaram centro de coisas que eles nunca deveriam ter tomado o centro? Por que os homens estão sentados no trono que é o trono de Cristo? A doutrina muda, a palavra muda, porque os homens estão mudando. Pedro já tinha avisado sobre Paulo a seguinte coisa: um dia eles tiveram um perrengue, e Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro estava desobedecendo Jesus, a orientação de Cristo. Pedro estava lá pensando que estava cheio de razão, pregando só para quem ele queria. Aí a Bíblia diz que Paulo repreende Pedro duramente, quanto à forma de falar e doutrinar, porque ele estava ensinando coisas que o Senhor não tinha projetado aquilo para a igreja. O evangelho é para todos. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos que me receberam, deles o poder de serem filhos de Deus. Então o evangelho é para todos. É para rico, é para pobre, é para negro, é para branco, é para amarelo, para azul. É para todo mundo. É para a prostituta que está no meio da rua, é para o drogado, é também para aquele evangélico que pensa que está salvo, e para o católico que pensa que não é salvo, ou melhor, que o evangélico condena, aponta dizendo que ele não está salvo porque ele adora imagem. Mas é para ele também, é para o homossexual, é para a lésbica. A pregação da salvação é para todos. Ninguém aqui é melhor do que o outro. E o Senhor chamou todos para a salvação. Quem crê? Homens, a Bíblia diz que não há entre os homens nenhum nome dado pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Amém ou não? Então os nossos ouvidos têm que estar atentos para ouvir a palavra de Deus. Quem crê assim? João 10, abre aí. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem quer a vida eterna? E elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se você é ovelha, ninguém vai arrancar você da mão do Senhor Jesus. Ninguém vai arrancar você da casa de Deus. Ninguém vai tirar você da presença do Senhor. Porque você conhece a voz do pastor, você conhece a voz, você sabe e você crê. Se você não crê, é porque você não é ovelha. Mas se você é, a Bíblia diz que ninguém vai te arrancar da mão dele. E ao contrário, em vez de você ir para fora, você vem para dentro, você segue. Você segue. É natural da ovelha que conhece o seu pastor. Amém?
Ele diz: meu Pai que as deu a mim. Quem crê que você é uma ovelha? Que você foi dado a Jesus pelo próprio Pai. É interessante isso, né? Quando o pai dá para o filho, a gente vira o quê? Uma herança. Foi Deus que me deu para Jesus. Jesus foi para a cruz do Calvário, aí Deus foi lá e disse: pronto, essas ovelhas são tuas. Era próprio naquela época que os pais deixassem o seu legado, a sua herança, seus animais, suas terras. E Jesus, ele é herdeiro. Ele herdou as ovelhas do pai. Não é que o pai morreu, é que o pai deu a ele, quando ele morreu e ressuscitou. E o detalhe, sabe o que é? É que nós somos co-herdeiros de Cristo. Somos co-herdeiros, por causa dele nós somos co-herdeiros. Nós também temos a herança que vem dele. Somos coparticipantes dessa herança. Mas a Bíblia diz que os nossos ouvidos, eles têm que estar atentos como de uma ovelha. E o nosso rosto deve refletir, não é o mundo, é a glória. Quem crê? Eu nunca vou me esquecer do que aconteceu lá em Êxodo 34. Veja aí. Um dos textos mais lindos que eu já vi na Bíblia, em relação à vida de Moisés. Achei muito lindo o que Deus fez ali. Diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram o rosto de Moisés, porque ele tinha falado com quem? Com Deus. Quem veio falar com Deus? Quem tem falado com Deus ultimamente? Quem falou com Deus hoje? Quem está falando com Deus agora em espírito? Quem tem adorado a Deus em espírito e em verdade? A Bíblia diz que porque ele falou com Deus, o seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Tinham medo de ver tanta glória no rosto de um homem só. Aí eu fico pensando assim: meu Deus, tantas pessoas se aproximam do Senhor, dizem que falam contigo, mas a gente não vê a tua glória estampada no rosto. Quando às vezes você olha, você vê pessoas acanhadas, tristes, sobreexaltadas em alguns momentos, não é verdade? Olhe para o rosto do seu irmão agora, olhe para um para o outro, veja, não é? Ainda que tenha aquele sorriso fabricado, aquele de quando você vai bater uma foto e jogar no Facebook, ou aquele que você tem que ir lá no salão de beleza e a pobre da dona do salão tem que fazer uma mágica para fazer alguma coisa ficar belo ali. Porque você está tão triste, tão angustiado, tão depressivo, que nem o melhor batom do mundo, né? Toda a pintura que o mundo tiver, nem que você fique igual o palhaço Bozo, você fica alegre. Nem que tente fazer uma plástica, você não consegue. Olha que eu já vi umas velhas aí que faz um negócio, estica para cá, fica um negócio assim, né? É aquele riso do Coringa. A boca que a pessoa não consegue nem fechar mais, fica puxada. É sério, irmão, eu ia casar com uma moça que a mãe dela fez isso. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha saído do hospital e eu não tive como me conter. Quando ela abriu a porta, eu vi ela sorrindo para mim. Eu nunca vi ela sorrindo para mim, a mulher era abusada. Eu disse para a minha namorada na época, eu disse: vem cá, por que ela está sorrindo para mim? Ela disse: ela não está sorrindo não, porque a boca está puxada. Eu disse: quer dizer que agora toda vez que eu chegar ela vai estar sorrindo? Ela disse: é só por enquanto que está tudo inchado. Irmão, a velha era tão abusada que só uma plástica para resolver. Puxar a boca dela. Então imagine você, que quando Moisés desceu, o que Deus viu, não foi o que o povo viu não foi uma plástica, foi a glória.
Deus viu a glória na face de Moisés. Como as pessoas têm que olhar para você, amém ou não amém? E ver a glória de Deus, não ver o desânimo, não ver a tristeza, não ver a depressão. Eu sei que está duro, está difícil, viver num Brasil horrível desse aí, que a gente liga a televisão, bilhões e bilhões estão sendo roubados todo dia. Né? Olha, tem dia que eu digo assim, rapaz, acho que eu nem vou trabalhar hoje, porque já roubaram tanto que eu acho que não vai sobrar nada para mim lá para trabalhar, não vai ter nem salário. Você vê o povo entrando nos comércios, não tem dinheiro para gastar, diz, não tem dinheiro para gastar, eu vou abrir o comércio para quê? Não é? Então você já fica desanimado de manhã cedo. Mas aí a gente olha para onde? Para a cruz. A gente centraliza a nossa fé aonde? No Calvário. A gente começa a perceber as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve, não chegou ao coração de homem nenhum. Deus começa a animar o nosso coração, começa a levantar o nosso ser, para que a gente tire a vida, ou tire os olhos, tire os ouvidos desta terra e comece a olhar para a promessa eterna. Aí você diz, eu vou trabalhar, se der, deu, se não der, não deu, mas eu vou mesmo assim. E aí um dia atrás do outro você vai matando o leão cada dia. E vai vencendo dia a dia, porque o justo viverá de fé em fé. Acorde já manifestando essa fé. Como eu disse aqui, a fé, diga comigo, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a prova viva daquilo que eu creio. Não é isso? Está lá em 2 Missionário Márcio Monteiro 3:2, é isso não? Onde é que está escrito isso? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agora presta atenção, se a fé é um firme fundamento do que eu não vejo, o inimigo da minha fé é o que eu vejo. Se eu fico olhando para os problemas tiram a minha fé. Se eu fico olhando para a vida do vizinho que está triste, eu começo a ficar depressivo do mesmo jeito. Por que eu não gosto de ir para enterro? Porque só tem gente triste. Jesus chegou no enterro de Lázaro, não foi? 4 dias que o homem estava enterrado, mas estava todo mundo chorando. Ficou todo mundo ali, se o senhor tivesse chegado aqui antes, se eu tivesse chegado aqui antes, se eu tivesse chegado aqui antes, todo mundo chorando. Ele disse, espera aí, presta atenção numa coisa que eu tenho para dizer para vocês. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Ele chegou na casa de Jairo, todo mundo chorando. A menina está morta, Não, ela só está dormindo. Vou já acordar ela. Quem está entendendo isso? A gente não percebe que Deus ele tem que estar centralizado na nossa vida para que a gente não vá pelas circunstâncias, pelas situações, pelas notícias ruins, que a gente caminhe com fé. Amém? Os nossos olhos, nossos ouvidos, o que mais? Para terminar. Não vou falar muito hoje não. O que mais? As nossas mãos devem trabalhar para fazer o bem. Quem crê? A nossa língua deve testificar o bem, não o mal. Amém? Os nossos pés devem estar prontos para seguir o Senhor. Quem crê? Isaías 52, versículo 7 diz assim, Verso 6. Portanto, o meu povo conhecerá o quê? O que é que o povo vai conhecer? Isso, o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas. Como são maravilhosos os pés do mensageiro que sobre as colinas anuncia boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama o quê? A salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Escuta, eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz juntas, lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem a Yahvé que torna Sião. Quem vai ver com os seus próprios olhos o Senhor voltando à glória, amém? Quem vai ver isso? O dia do arrebatamento está chegando, quem crê? E você vai ver ele voltando para a glória. Você vai voltar para a glória junto com ele se você crer. Ele vem só buscar os seus. Um dia ele disse, eu vim para os meus, eles não me receberam. Agora, ele vai vir os que o receberam.
porque todos os que o receberam são dele, são ovelhas dele, foram dadas pelo Pai a ele. Ele vem só buscar quem é dele. Os mortos ressuscitarão primeiro e receberão o corpo de glória, e os vivos depois subirão para a glória junto. Então ele está vindo só buscar o que é dele. Pastor, ele está vindo buscar esse prédio aqui? Não, não está. Ele não vem pegar esse prédio. Ele está vindo buscar essas poltronas? Também não. Ele está vindo buscar o meu carro? Também não. Ele está vindo buscar a minha casa? Não. O que ele está vindo buscar? Ele está vindo buscar a casa dele, o templo dele, o tabernáculo dele, que sois vós em Cristo Jesus. Amém? Você é casa, tabernáculo e templo do Senhor. Ele não vem buscar o templo de Salomão que o homem construiu lá em São Paulo, ou que estão querendo construir lá em Jerusalém. Ele não vem buscar isso. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora, você e eu somos casa de Deus. Ele vem buscar a casa dele. Ele vem buscar aquilo que ele tomou posse como dele, na cruz do Calvário. Amém? Ele disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém tira da minha mão aquele que vem a mim. Ninguém arranca de mim. Se você é de Deus, ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem principado, nem potestade. Ah, foi o diabo, não foi. Ah, foi a macumba, não foi. Foi o não sei o que, não foi. A gente tem que parar de dar crédito ao diabo, dizer que o diabo é isso e aquilo outro. O diabo não tem poder para tirar alguém da casa de Deus. O diabo não tem autoridade e poder sobre a igreja do Senhor. Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então nós não temos que dar essa credibilidade ao diabo, nem fazer culto a Satanás. Muita gente está cultuando o diabo dentro das igrejas. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo isso, o diabo aquilo. Irmão, começa a falar realmente quem é o pior inimigo da sua fé. Não é o diabo. O pior inimigo da sua fé é o seu próprio eu. É quando você olha e ambiciona, é quando você olha e deseja, é quando você olha e sente vontade de se afastar das coisas de Deus por causa daquilo que você quer no teu coração. E eu queria lembrar você o que Deus falou a Caim. Caim, se hoje você não me agradou, amanhã você pode me trazer uma oferta boa e me agradar, uma que me agrade. Mas se você não fizer isso, o diabo jaz à porta, o pecado está na porta do teu coração. Mas sobre ele tu deve o quê? Dominar. Então, por que o Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida? Para que você domine sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o pecado e sobre o mal. Para que você tenha a razão necessária no teu espírito para controlar a tua alma e o teu corpo ser submisso a isso. Amém? Não fica ouvindo essa balela, dizendo, não, isso é biológico, é desejo da carne. Não tem isso, irmão. Se você é convertido no Espírito, a tua alma ela é resgatada pelo Espírito na tua vida. Amém? A tua alma ela é resgatada pela força do Espírito Santo. Agora mesmo, o Espírito Santo está falando com você. Quem der ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja está falando com você. Está lá em Apocalipse capítulo 3, no finalzinho dele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá falando com a última igreja, Laodiceia, que é a nossa, o último período, a igreja laodiceana, essa igreja que só valoriza as coisas que são o quê? Materiais, né? Deus só está na vida de alguém se alguém tiver riqueza. Deus só está na vida de alguém se alguém tiver glória humana, reconhecimento humano, sabe? A maior igreja, a mais numerosa é a melhor. Por quê? Porque lá tem tudo. Lá tem conjuntos, lá tem corais, lá tem cantores, lá tem show, lá tem isso, lá tem gente rica, lá tem não sei o quê. Mas a Bíblia fala o contrário, que Esmirna, a mais pobre de todas, era a mais rica. A igreja que tinha menos gente, a igreja que tinha menos dinheiro, a igreja que tinha menos tudo, era a mais rica de todas, porque ela tinha guardado a sã doutrina. Amém ou não amém? Talvez você queira ser um crente laodiceano,
Mas eu sugiro que você comece a mudar de pensamento. Que você possa ser um crente bereano. Eu, por exemplo, sou um crente bereano. E o que quer dizer isso, pastor? É que eu consulto a palavra de Deus sempre. Eu não consulto o coração dos homens, que é enganoso. Eu consulto sempre a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Nós temos que ser bereanos nessas últimas horas, porque tem muito falso ensinamento. Nós temos que ser estudiosos, convictos, realmente pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, outro dia me chamaram para fazer um curso de coach. Coach para pastores. Coach gospel. Eu fiquei pensando, eu gosto de pensar, né? Penso, logo existo, né? Disse, né? Descartes falou isso, foi? Foi, não foi? Penso, logo existo. Eu fiquei assim, sabe? Às vezes eu fico mordendo o óculos, pensando. Me chamaram para um curso de coach gospel, para ser pastor coach. Pastor coach, rapaz, deve ser luxuoso esse negócio de pastor coach, né? Aí quando você é coach, as pessoas começam a lhe chamar para ir para fazer palestra em todo canto, porque você é coach, né? Aí você começa a ganhar muito dinheiro por ser coach. Eu fiquei pensando, disse, não dá para mim não, já não foi desses 25 anos, os próximos 25 eu quero ir para o céu. Não quis até agora, porque eu vou querer agora daqui para frente? Já estou velho mesmo, deixa para lá. Aí fiquei imaginando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto. A Bíblia diz que a própria palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou aprender sendo um coach? Quer dizer que eu vou aprender a convencer as pessoas a congregarem na igreja? Eu vou convencer vocês de se tornarem corpo de Cristo? Eu vou aprender técnicas ilusórias, persuasivas, para que eu consiga persuadir você e fazer uma lavagem cerebral para você ser crente? Presta atenção no que Paulo disse, Satanás. Paulo disse lá em 1 Coríntios, não vim até vós com palavras persuasivas de homens, mas sim com o poder do Espírito. Amém ou não amém? Ele veio com a palavra e com o poder do Espírito, não foi de coach, não foi de homens. Ele não veio com sublimidades humanas. Ele veio com a palavra e com o poder do Espírito. Sabe, irmão? Eu não estou fazendo apologia à ignorância, não. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, a teologia. Mas daí eu me tornar um coach, aí eu aprender a convencer pessoas, irmão, isso aí é bom para vendedor. Vendedor deve aprender a ser coach para poder vender banana como é? Onde que chama de vende fruta? Na feira, né? Ou então vender roupa nas lojas. Aí é bom você ser um cara assim, sabe, comunicativo, ali escolado mesmo, que você vai desenvolver alguma coisa nesse campo. Mas aqui nós só dependemos do Senhor Jesus na nossa vida. Aqui nós estamos apenas para centralizar Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui a palavra tem que vir do alto, do trono de Deus. É o Espírito Santo que fala à igreja. E se há alguém que pode te convencer sobre você mesmo, é o Espírito Santo. Eu posso chamar você à frente, você vai ficar aí durão sentado na cadeira, e eu já estou acostumado com isso. Aí alguém vai dizer assim, ele pregou, não teve resultado nenhum. Eu digo, rapaz, eu já cresci, ó. Tem aqui uma vacina, não dá para você ver que eu estou de camisa, mas se você olhar sem camisa, tem uma vacina que eu pensei que era BCG. Aquela vacinazinha que o pessoal leva quando é pequeno, mas eu descobri que não, é JC. Jesus Cristo me vacinou e disse, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, lá em Ezequiel 2, saberão que tu és um profeta meu. Aí quando eu olho para essa vacina, eu digo, para mim pouco importa se eles vão vir ou não. O que importa é que a palavra foi. E se eles vierem, glória a Deus. E se eles não vierem, glória a Deus. Porque o que importa é que eu fiz a minha parte. Quem entendeu? Aí eu deixei de ser recalcado. Entendeu? Deixei de recalque. Eu era muito recalcado com isso. Eu pregava, tinha que vir 50 pessoas para ver, então eu ficava doido. Eu digo, não, hoje eu não preguei que prestou. Agora não, estou totalmente sem recalque. Vem um, rapaz, veio um, glória a Deus. Veio dois, está melhor ainda.
Não veio nenhum. Glória a Deus por isso. Em tudo dai graças. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mãozinha no seu coração, fecha os olhinhos. Jesus está chamando você e agora nós vamos orar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor é glorificado por a vida de um só que te recebe. Mas o Senhor também é glorificado quando a tua palavra é dita com verdade. E eu te agradeço, Pai, porque o meu voto é nazireu. Eu tenho sido nazireu doutrinário, Pai. Tenho pago o preço, mas não tenho me contaminado com vinho, nem com os cadáveres dessa terra. Não tenho, Senhor, me desvencilhado do caminho reto, porque eu sei que é o único caminho. E quando vem a espada, a flecha aguda dos homens que se levantam, dando falso testemunho contra nós, e os dentes estão quebrados, e o pé desalicerçado, eu olho e vejo que eles estão assim, porque não tem o Senhor. É tempo de angústia na terra, porque é tempo de deslealdade. É tempo de angústia na terra, porque é tempo da volta do Senhor. É tempo de tristeza, de pranto e de choro. É tempo das pessoas sentirem a alma sendo esmagada, junto com os ossos. É tempo, Deus, da ceifa. O ceifeiro está voltando. E o Senhor vem apenas para ver o resultado da colheita. Pai, eu sei, Senhor, eu sinto nos meus poros a volta de Cristo. Se é uma coisa que eu tenho certeza, tanto teológica como espiritualmente, é que não há mais tempo para dar tempo. Tenho visto e tenho considerado os últimos acontecimentos. Tenho recebido a instrução do Senhor para acordar os que dormem. Porque agora só há um pouco de tempo para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Porque agora veio a pobreza sobre o mundo todo. E como um ladrão, vem quando não se sabe, assim virá o Filho do Homem. E aquele que não estiver, Senhor, preparado, aquele cujo coração não pertencer ao Senhor e os olhos não estiverem fitados em Jesus, aqueles que estiverem olhando para os prazeres do mundo, aqueles que estiverem envolvidos com coisas, apenas ilusões religiosas, aqueles cujos ouvidos estão antenados naquilo que lhes agrada, aqueles cujo rosto reflete não tua glória, mas sim a alegria passageira e uma alegria tão, eu posso chamar de uma forma distorcida, porque essa alegria que o mundo traz. Ah, Deus, quantos trabalhadores não trabalham na tua vinha? Quantos foram chamados para trabalhar e deixaram o arado? E a língua deles já não testifica o Senhor, não te louva mais. Há muitos que te louvam com os lábios, mas o coração está distante também. Ah, Deus, quantos pés deixaram de se encaminharem para a tua casa? Quantas
conveniências foram então assumidas para que o coração deles não se entregasse ao Senhor. Meu Deus, agora já não há mais tempo. Acabou o tempo da raça humana. Acabou o tempo. E agora, Senhor, temos que prestar conta, cuidadosamente, de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, sem influência de fora, apenas do Teu Espírito. Senhor Deus, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo. O mundo jaz no maligno, está sendo sacudido pelo vento das falsas doutrinas, achovalhado pela chuva temporã de homens indoutos, incautos, inconstantes, orgulhosos, soberbos, presunçosos, jactanciosos, falsos cristos, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos ensinadores. E a semente que é a tua palavra, que deveria ser semeada a tempo de salvar vidas, de dar crescimento a vidas, de fazê-las frutificar, para que no dia da colheita o Senhor pudesse encontrar aquilo que quer encontrar. Meu Deus, e todos eles ganharem a recompensa que vem somente para os ceifeiros, como prometeu Daniel em sua visão lá em Daniel 12:3, que haveria recompensa aos ceifeiros do Senhor, e ela seria grande. Mas quantos, Senhor, ceifeiros estão parados, sem entender que o juízo vem sobre todo pecador, o juízo vem sobre as obras de todos, o juízo vem sobre o povo de Israel e vem sobre o povo que não é de Israel, porque o Senhor disse: pregai o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O juízo de Deus vem sobre todas as nações, e o último, o juízo de Deus será sobre todos, vivos e mortos, e perante o trono do Senhor, segundo Apocalipse 20:11-15, será perante o trono branco, e todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados para dentro do lago de fogo. E é por isso, Pai, que agora eu falo que o tempo acabou. Já não há mais tempo. Já não há mais tempo. Nós estamos aqui na tua casa, um lugar que é protegido pelo Senhor, um lugar que está sendo bem irrigado, um lugar que é muito frutífero, uma terra que mana leite e mel, um lugar onde o fruto é para ser a 100 por 1. Esse lugar tem o aroma do Senhor, um aroma precioso. É um lugar onde muitos frutos são produzidos para a tua glória. É um lugar que tem sido visitado pelo Senhor constantemente. Mas hoje, eu te peço, Pai, que o Senhor receba essas pessoas que vieram aqui na frente. E como o Senhor disse, aquele que vem a mim jamais, ou de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então, Pai, que eles possam ser convencidos pelo Teu Espírito, porque das muitas palavras se enche a boca do tolo, e seria tolice minha pensar que as muitas palavras poderiam persuadir essa pessoa a um real convertimento. Mas agora é o Teu Espírito que os conduz para o céu. É o Senhor que diz quem você é e por que você está aqui. É Ele que está dizendo que você não pode construir o seu próprio caminho, porque seu próprio caminho termina em morte. Lá em Provérbios 16:25 diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte.
Em Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem de Deus. Deus diz que você precisa fazer meia volta. Lá em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só há um jeito do teu pecado ser cancelado: se você se arrepender e se converter. Aí vai ser cancelado todos os teus pecados. Deus está dizendo para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Deus diz que você precisa entregar a direção da sua vida a Jesus, fazer dele o centro, porque ele te deu poder para ser chamado filho dele. Ele tem um destino certo para você. Desde antes da fundação do mundo, ele predestinou aqueles que creem nele a irem para o céu. Porque Deus já sabia de tudo, tudo mesmo. E ele já preparou tudo para que a gente possa escolher realmente o caminho da eternidade celestial. Até que ponto tudo que você se tornou é apenas o resultado ou o reflexo das pessoas que envolvem você? Às vezes você diz: olha, eu sou isto ou aquilo, mas na verdade você nem é isto nem aquilo outro. A Bíblia diz: miserável homem que sou. A gente pensa que é tanta coisa e a gente não é nada. A gente precisa de Deus para ser alguma coisa, não é? E aí a gente fica pensando. Eu posso pensar muito, porque 41 anos de evangelho dá para a gente pensar um bocado. Sabe, irmão? E quando eu penso nesses 41 anos de evangelho, eu fico pensando que não há religião nenhuma que leve a gente para Deus. Porque o que nos distancia de Deus somos nós mesmos. O nosso modo operandi de ouvir a palavra de Deus e de agir segundo o nosso próprio coração e não segundo a vontade de Deus. Você pode se encher de religião. Você pode passar por 50 mil igrejas, desde aquela mais pentecostal àquela mais tradicional. Você pode conhecer o mundo todo, pode ganhar ele todinho para você, se o teu coração assim o quiser. Salomão teve todas as mulheres que quis, e até aquelas que ele não quis. Salomão teve mais dinheiro do que qualquer um homem possa pensar em juntar. A Bíblia diz que não houve nenhum homem mais rico que ele, nem antes e nem depois haveria. Então nós podemos ver que esses grandes homens de hoje, os mais ricos que saem na revista Forbes, nenhum deles chegaram sequer à unha do pé de Salomão em termos de riqueza. Mas se você ler Cantares de Salomão, você vai ver ele dizendo: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Aquele homem se rende, percebendo que o que importava mesmo não era o abraço e o aconchego das mulheres, as quais ele chegou a ter mais de 1000 mulheres. Não adiantava ele ter toda a riqueza, ele olhava para as paredes de ouro da sua casa, mas também aquilo não lhe satisfez. Ele começa a perceber que tudo vinha do Senhor, que o que verdadeiramente podia mudar ele era a presença de Deus. Ele teria que se voltar para o Senhor, porque tudo aquilo iludiu o coração dele e fez ele esquecer do que ele pediu a Deus um dia: conhecimento e sabedoria. Com tanto conhecimento e sabedoria que ele tinha de Deus, ele se afastou do Senhor em ver mulheres, em ver riqueza, em ver tudo aquilo. Ele podia beber o melhor vinho, mas não era o sangue de Jesus. Então agora, irmão, eu não sei o que é que o diabo lhe prometeu dar em troca da tua alma, mas eu sei de uma coisa:
Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. Jesus está recebendo esses irmãos que estão aqui, se reconciliando, se convertendo. Mas Ele também quer receber você, se você quiser. Vá para casa pensando nisso hoje. Talvez questionando, por que eu não tomei essa decisão hoje? Por que eu não tomei? O que vale mais do que a minha alma viver na eternidade? O que vale mais do que servir a Deus? Amém? Põe a mãozinha no seu coração ainda. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Erga suas mãos para Deus, declare: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. E Ele é a própria luz. Diga: as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Diga: tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diga mais forte: tremer com sua voz. E quão grande é o meu Deus, eu cantarei, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Erga suas mãos, igreja. Quão grande é o... Diga: eu cantarei, eu cantarei. Oh, é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande Aleluia. é o meu Deus. Aplauda Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, dá um abraço no seu irmão, Deus abençoe. Glória a Deus, né? Queridos, quero convidar você para esse domingo, né? A gente está junto aqui no culto de salvação. Todo culto é de salvação, não sei porque que eu falo isso. Costume de religião, né? Todo culto é de salvação. Mas assim, a gente quer pegar quem quer pegar a galinha no dia show, e quem tem que agir como tolo para ganhar os tolos. Aí diz que domingo é o culto de salvação, nos outros é outro culto. Mas todo culto é de salvação, viu? Todo culto é para salvar a sua alma. Amém? Então domingo vai ter um culto de adoração a Deus. E aí eu quero convidar você, tá? Vocês estão com frio ou não? Ou só eu que estou com frio aqui? Vai dar um friozinho agora, né? Sábado nós vamos estar aqui num culto jovem, mas na verdade vai ser o discipulado jovem, tá certo? Discipulado jovem. Aí eu quero convidar a todos os jovens de todas as congregações. Se quiserem vir, pode chamar o pessoal das outras congregações, da Cristo Salva, gente de outras igrejas também que quiserem vir, tá certo? O grupo de louvor vai estar aqui adorando, e nós vamos estar falando ao coração dos jovens, tá? Então, jovens
que pessoas que, de qualquer idade que não seja casado, tá? Que não seja casado. Porque, às vezes a pessoa fala de 0 a 100, não, mas a conversa vai ser para jovem mesmo. Então, o casado espera que vai ter encontro de casais, né? Mas vai ser para jovens amanhã. Então, quero que todos os jovens venham, tragam os irmãos jovens que não estão aqui hoje, para amanhã um discipulado na igreja, tá bom? Amém? Eu vou estar aqui com todos os jovens aqui na igreja, todos os jovens, tá? Então, nós vamos ter aí uns vídeos que eu quero passar, mas vai ter uma conversa muito boa comigo, e vai ter um tira dúvidas também, né? Jovens que tiver dúvida da Bíblia, venham para cá, nós vamos estar conversando, falando sobre muitas coisas, doutrinando, explicando, porque às vezes o jovem não entende, assim, não cai a ficha, né? Como eles dizem. Então, amanhã vai cair a ficha, vai cair um bocado de coisa, né? E você vai ficar bem abençoado. Amém? Gente, eu estou ficando velho. Ontem uma mulher conversou comigo 40 minutos, disse, é a Maria. Eu pensei que era uma senhora que liga para mim sempre, sabe? Pedindo oração. Lá do Henrique Jorge. Eu conversei foi muito com essa Maria. Maria tal, falei e como é que está seu marido? E não sei mais o quê. E eu pensando na outra mulher, né? Depois de 40 minutos, eu dizendo assim, ela dizendo que estava com problema e tal, eu disse, irmã, procura teu pastor, irmã, procura teu pastor, para ele conversar com você, com o seu marido. Aí ela ficou calada, aí a missionária estava do meu lado, disse, meu filho, será que essa mulher não é da nossa igreja não? Eu disse, eu não sei, eu estou achando que é a mesma voz lá da mulher do Henrique Jorge, que é de outra igreja. Aí eu disse, a irmã é da onde? Ela é da Cristo Salva. Eu digo, irmã, então a senhora achou seu pastor, olha aí, ó, coisa boa. Tá vendo? Diga, irmã, me perdoe, eu estava lhe aconselhando com outra situação, era outra mulher com outro problema. Ela começou a rir no telefone. Maria tem quantas? Quem aqui é Maria? Levanta a mão. Levanta a mão, as Marias aqui. Começa Maria não sei de quê, vai lá. 1, 2, 3, 4. Aqui atrás tem? 5. Até tu, Maria. 5. Olha, só aqui tem 5 Maria. Minha mãe também é Maria, 6, né? Aí liga uma Maria, diz, é só Maria, tem que dizer Maria de quê, meu irmão? Senão não vai, né? Amém? Pastor é a Maria. Pronto, lascou. Tanta Maria no mundo. Né? Amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas o irão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas o irão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Amém, aplauda o nome do Senhor. Ai, meu dedo. Nunca mais tinha tocado. Tá vendo? Olha aí, olha como é que fica, ó. Amém. Tá melhor, minha filha? Vocês dois estão melhor? Saiu o Chique e a Cunha? O Cunha está preso, né? O Cunha está preso, né? Graças a Deus. Quando ele sair da prisão, ele entra de novo, porque tá tanta coisa, né? Toda vez mandar de prisão para o Cunha já está lá dentro. Né? Não sei porque que esse Cunha espalhou tanto no Brasil, né? O Chico Cunha, né? Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém.